Amperge Convida, com Heloísa Carpena. A dignidade da pessoa humana é o princípio fundamental do nosso ordenamento jurídico, que está previsto no artigo 1º da Constituição Federal. Essa posição destacada significa que todos os atributos da personalidade devem ser promovidos e protegidos, a fim de concretizar o direito à existência digna. Aqui no programa já tratamos de vários assuntos relacionados a esse princípio, fato que por si só revela que o Ministério Público vem abandonando uma postura exclusivamente reativa ou punitiva, aquela que acontece depois da violação consumada, para desenvolver uma atuação promocional dos direitos fundamentais. Para falar sobre essa nova feição institucional, eu tenho o prazer de receber hoje a Coordenadora Geral de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana do MPRJ, Patrícia Leite Carvão, que é Procuradora de Justiça e mestre em Direito Civil pela UERJ. Boa tarde, Patrícia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu vou começar, para introduzir o tema, lembrando aqui que o mesmo conflito pode envolver diferentes aspectos da proteção da pessoa humana, chamando o MP a atuar em diversas frentes diferentes. Isso ocorre, por exemplo, quando há um crime e o promotor criminal vai atuar na persecução penal, um outro colega pode cuidar da investigação da atuação policial naquele caso, um terceiro vai zelar pelo direito das vítimas e assim seguimos. Então, queria saber nessa perspectiva, qual é a proposta da coordenadoria e quais são as suas áreas de atuação? Oi, Heloísa, boa tarde, obrigada pelo convite. Como você falou, a Coordenadoria Geral ela foi criada em 2021 e ela tem a proposta de funcionar como uma espécie de guarda-chuva. Então, na Coordenadoria Geral, a gente tem 3 outras coordenações. Uma delas, a Coordenadoria de Direitos Humanos e de Minorias, a outra, a Coordenadoria de Promoção dos Direitos das Vítimas e a terceira, que é a Coordenadoria de Mediação, Métodos Autocompositivos e Sistema Restaurativo. Então, a proposta foi estabelecer um fluxo dialogal entre essas 3 estruturas para que, eventualmente, um conflito pudesse, como você já trouxe na sua fala inicial, ser abordado de diversas maneiras. Então, a proposta também da coordenadoria é mostrar um pouco para a sociedade que o Ministério Público tem uma outra face também, porque o que acontece é que a sociedade muitas vezes nos vê apenas ali naquela área relacionada mais à atribuição criminal. O acusador, famoso promotor de justiça. Exato. E aí fica acusa o réu. Exato. Então fica difícil, assim, numa atuação criminal, você entender que pode haver um outro promotor de justiça que vai ter um olhar totalmente diferenciado para o conflito, como, por exemplo, a Coordenadoria de Promoção dos Direitos das Vítimas. Tivemos aqui no programa entrevista com a doutora Patrícia Gliotti sobre esse assunto. Quem não ouviu, vai lá conferir. Ah, sim. Patrícia Gliotti, maravilhosa, uma amiga muito querida, colega de faculdade, tem feito um trabalho excelente. Então, isso é de uma importância enorme. Eu não vou também me alongar aqui no tema, porque, como você falou, a Patrícia já trouxe bastante coisa. E a gente vê como isso faz diferença para uma pessoa que está ali numa situação de vulnerabilidade. A gente tem casos também envolvendo conflitos escolares que podem ser abordados também sob um viés restaurativo, ao invés de unicamente ser apurado ali eventual prática de um ato infracional por aquele aluno. E mesmo questões que envolvam também um delito, mas que possam ser abordados também através de um outro olhar. Uma mulher vítima de violência doméstica, ela pode ter uma situação familiar também que precise de um outro olhar. Então, essa é a proposta um pouco da coordenadoria. E como é que os casos chegam até você? Quais são os canais aí
entrada, né, dos assuntos? Vem através dos promotores, diretamente das pessoas? Como é que funciona isso? A gente tem múltiplas portas de entrada, eu diria assim, né? Eu acho que cada uma das estruturas recebe demandas de outros lugares. Primeiro, eu acho que é um trabalho intenso, não só da Coordenadoria Geral, mas como de todos os colegas que ocupam também as outras coordenadorias, de divulgação, né, da própria imagem do MP com esse perfil também acolhedor, que pode trazer uma outra resposta. Então, por exemplo, eu tenho muito carinho pela pauta LGBTI+. Então, eu tenho feito assim uma aproximação intensa com pessoas que integram a comunidade, visito centros de cidadania e através dessa divulgação começa a se estabelecer assim um vínculo de confiança para que possam ser criados fluxos de atendimento. Dentre esses objetivos, eu fui olhar lá no organograma, a coordenadoria está ligada à Procuradoria-Geral, né? Sim, ao gabinete do Procurador-Geral, que é a chefia institucional. E dentre os seus objetivos, você está explicando isso aqui com muita propriedade, né? Eu destaco de fomentar políticas institucionais e abrir as portas do Ministério Público para a sociedade, né? Que é um pouco o que a gente está fazendo aqui também no podcast, né? Sim. Tentando dirigirmos as pessoas, enfim, que são os destinatários do trabalho do Ministério Público. Então, nesse sentido, quais foram os projetos desenvolvidos pela coordenadoria, desde que você chegou lá? Então, quando eu assumi a coordenadoria, foi em março de 2021, eu confesso assim que eu senti um peso, porque esse princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio tão basilar, tão fundamental do ordenamento jurídico, né? Então, senti assim uma responsabilidade, o que eu precisaria desenvolver ali. Então, o trabalho foi esse de tentar, ao máximo possível, abrir a porta do Ministério Público para pessoas que talvez não o conhecessem de forma... da forma... Oh, meu Deus, me esqueci a palavra. Mais aprofundada, não é? Não identificassem, né? Não o identificasse como destinatário e dos seus problemas. Exato. Isso? Então, foi feito esse trabalho de aproximação com setores da sociedade. E também, dentre as atribuições da coordenadoria, havia uma delas seria fomentar políticas institucionais. E dentro desse viés, eu também me propus a trazer o olhar para dentro da instituição, porque é mais do que natural, na nossa experiência, a gente focar os nossos interesses e os nossos conhecimentos em áreas com as quais a gente é mais próximo. Sim, acaba se especializando, né, em determinados assuntos e foca naquilo. Exato. Então, eu tento ainda, não é? Levar determinadas pautas que eu entendia que precisavam um pouco de mais visibilidade. Então, eu tentei trabalhar essas pautas para levar ao conhecimento, jogar luz, eu sempre falo isso, né? Uso essa expressão, jogar luz sobre essas pautas que são importantes e que a gente precisa ampliar o olhar. Então, a questão racial, a questão LGBTI+, como eu falei, população de rua. Acho importante também falar sobre essa questão de gênero, porque havia um núcleo de gênero no Ministério Público que ele ficava alocado dentro do Centro de Apoio Operacional da Violência Doméstica. Mas ali com a atuação, com o trabalho, eu até em conversa com a colega Carla, nós chegamos à conclusão que a violência contra a mulher, ela tem um aspecto maior que não cabe
totalmente dentro da violência doméstica. Então, uma mulher pode sofrer uma série de violações aos seus direitos que precisam ser olhados de uma forma mais ampla. Sim, eu também vou convidar os ouvintes a escutarem o programa da semana passada, que foi exatamente com a doutora Carla Araújo falando sobre esse assunto. Então, com a criação de núcleo de gênero, também é uma pauta que foi incorporada à Coordenadoria Geral, que a gente tem tentado trabalhar, porque há situações dentro da nossa casa mesmo que a gente precisa trabalhar e buscar essa igualdade, não apenas formal, mas material, não é? E você mencionou aí as escolas, essa relação com a comunidade LGBT e a mais. Então, queria te perguntar, a nível institucional, o MPRJ tem buscado parceiros nessa proposta sua e dialogado com outros órgãos para dar conta dessa tarefa? Bem, eu acho que essa tarefa de ampliação olhar, ela sempre precisa de uma rede. Não é? Ninguém consegue fazer um trabalho sozinho, até porque, voltando aqui para a comunidade LGBTI+, existem vários aspectos que precisam ser trabalhados. Então, tem o aspecto da saúde, tem o aspecto do acesso à educação, trabalho e renda, são várias pautas. Então, é sempre necessário que seja feito um trabalho em rede. E muito do trabalho da Coordenadoria Geral é justamente fazer pontes e construir ligações com todos os centros de apoio operacional. Né? Inclusive internamente, porque, como eu disse, vários promotores podem estar atuando no mesmo caso. Principalmente né? internamente. Com perspectivas diferentes. Sim, por exemplo, a pauta da saúde. Muitas vezes eu tenho interlocuções com o Centro de Apoio Operacional da Saúde, para que a gente converse especificamente sobre aquela pauta, o que a gente pode fazer, o que a gente pode construir, o que a gente pode somar de esforços, né? Eu acho que a vantagem, assim, né, eu diria, da Coordenadoria Geral foi porque nós não temos um órgão de execução especificamente criado para promoção e resguardo dos direitos fundamentais de minorias. Existe um promotor incumbido da defesa dos direitos fundamentais. De minorias. Tá não pulverizado tem. em várias promotorias diferentes. Exato. Então, isso fica pulverizado. Existem outros ministérios públicos, né, da federação que têm promotorias especializadas. Nós aqui não temos. Então, a coordenadoria ela funciona com essa proposta de jogar luz sobre minorias, que até não seria muito adequado falar em minoria, porque, por exemplo, sobre a questão racial, né, não se pode falar em minorias, porque as pessoas negras representam até a maioria da população, mas normalmente se refere dessa forma. Não é? Tivemos um episódio também sobre isso, falando com a doutora Roberta Rosa. Também isso. Remeto os ouvintes lá a esse episódio. Nessa perspectiva, né, nível institucional, então você tem essas parcerias internamente. Né? Há um trabalho, você falou dessa articulação, né, já que não existia um órgão especializado na proteção dos direitos humanos, e eu acho que não devia ter, porque seria um trabalho imenso, uma atribuição gigantesca, né? Já que é um princípio tão vasto. Eu não sei, dando aqui minha opinião desinformada, acho que tratar com várias promotorias diferentes talvez funcione mais, mas tem essa questão da articulação, né, entre os próprios colegas. Existe um trabalho, então, né, além dessa articulação de conscientização para esse problema, para essa questão dos direitos fundamentais e para os servidores da instituição. Isso também tem sido pensado? Essa pergunta, sim, a gente fala sobre uma proposta de mudança de cultura, concorda? E a mudança de cultura é o mais difícil. Penso que seja o maior desafio. Né? Tem que ir passo demorado. A passo, sim.
É claro que isso já se iniciou com a atuação de outros colegas, vai perpassar a minha passagem também por esse órgão, porque a cultura leva um tempo para se mudar. Mas é sempre importante se fazer esse movimento. Dentro dessa proposta de jogar luz sobre pautas que eu entendo importantes, eu me deparei com algum desafio, porque existem estereótipos na sociedade, existem preconceitos. E como vencer, como falar com alguém sobre uma pauta talvez que não seja tão fundamental para essa outra pessoa, né, para esse outro sujeito, e ao mesmo tempo tentar fomentar uma empatia por essa mesma pauta, não é? Sim, então falando de outros colegas, né? Internamente, sim, você lida com essa questão. Sim, né? não só a nível interno, como a nível, a gente falando de sociedade também, não é? Então, como, por exemplo, falar sobre a questão racial, mostrar as vulnerabilidades que uma pessoa negra enfrenta, né? O racismo estrutural, o preconceito, a homofobia, a transfobia. Como falar sobre isso de uma maneira que eu consiga acessar? Então, essa, repito, foi uma das maiores dificuldades. E dentro dessa proposta de trazer um novo diálogo, de fomentar a empatia, eu acredito muito assim no papel da arte como uma linguagem capaz também de despertar a empatia e de trazer alguma reflexão. Sensibilizar, né? Isso, trazer uma sensibilização. Eu, como havia conversado com você no início, eu fiz uma pós-graduação na PUC em Direitos Humanos. E o meu trabalho final, o trabalho de conclusão, foi sobre direito e cinema. Então, eu fazia me debrucei a analisar como alguns filmes têm a capacidade de realmente promover transformações internas no olhar. Eu não disse aqui na sua apresentação, que ia ficar muito longa, mas a Patrícia tem uma atuação destacada na nossa associação, na nossa Amperge, exatamente tratando de cinema, dando dicas, né, para os colegas através de uma newsletter que é muito seguida. Obrigada. Muito apreciada. Eu divido um pouco, né, alguma coisa que eu vejo e que eu acho que pode ter alguma relevância. Então, dentro dessa proposta de trazer uma nova linguagem, porque a gente sempre brinca, né, falar para convertidos, ou seja... Fácil, falar dentro da bolha, né? Exato, para dentro da bolha, para pessoas que pensam como eu, é muito fácil. Mas como é que eu vou levar uma questão delicada para uma pessoa? Como é que eu vou vencer o estereótipo e furar essa bolha? Então, dentro dessa proposta, eu tenho tentado assim, utilizar a literatura. Eu tenho organizado algumas exposições no nosso corredor cultural. Da própria instituição, lá da Procuradoria do Geral. Ministério Público, que inclusive é aberto ao público externo. Então, no Instagram do MP, normalmente são divulgadas essas exposições. Então, em 2022, salvo engano, eu fiz uma com um artista plástico sobre a insegurança alimentar. Então, o corredor cultural foi preenchido com trabalhos, inclusive esse artista ele utiliza quentinhas de alumínio mesmo, com fotos de pessoas em situação de vulnerabilidade. E ali a gente falava sobre essa questão da insegurança alimentar, que se agravou com a pandemia. Então, a gente teve essa primeira exposição. Aproveitando o mês de setembro. Vamos falar sobre isso, era a minha próxima indagação. Pode então, antecipar. Posso antecipar um pouquinho? Falando então, seguindo aqui o caminho da exposição, em setembro de 2022, a gente organizou uma exposição ali no Corredor Cultural, que foi assim, muito impactante.
Havia, inclusive, assim, numa parte do corredor, tinham espalhadas, assim, caixas de remédios psiquiátricos, não é? E a proposta era desmistificar a questão da doença mental e falar sobre saúde mental, que também sempre foi uma pauta muito, muito significativa para mim. Então, que mais teve de exposição? Fiz uma exposição também sobre o Nascer Legal, porque a gente tem uma parceria importante com a Maternidade Maria Amélia, que fica aqui no centro da cidade. Então, foi uma forma também de dar luz e dar visibilidade ao projeto Nascer Legal, que é um projeto idealizado pela Viviane Alves e pela Patrícia Hauer, que a gente fomenta a instalação de unidades interligadas, que são prolongamentos dos cartórios de registro civil dentro das maternidades, para que os bebês já possam sair registrados. Então, foi também uma proposta de exposição, a exposição ficou super bonita, tinha fotos assim de pessoas nascendo, e junto das fotos a gente falava sobre toda a cadeia documental, sobre a importância que é a existência jurídica, não é? Porque sem... É uma humanização do trabalho do promotor, do procurador, você não acha? Assim, esse trabalho de sensibilização eu acho muito importante, porque leva para esse olhar que às vezes fica circunscrito ao gabinete ou à realidade dos processos, que não é a realidade da vida, né? Sim. Mas vamos falar sobre o Setembro Amarelo, que você já sinalizou aí. Nós estamos no Setembro Amarelo agora, né? E essa é uma campanha que visa a conscientização da sociedade sobre os fatores de risco para o comportamento suicida, para reforçar a valorização da vida. Eu vi que o Ministério Público promoveu um evento semana passada sobre isso na Procuradoria. Isso. Então, minha pergunta para você, como é que o Ministério Público tem atuado em relação a esta e outras novas pautas como essa, que no trabalho ordinário, talvez as pessoas não saibam, né? Isso era muito distante da realidade do promotor e do procurador de justiça. Sim. Quando eu fui ali para a coordenadoria, dentro do que eu te falei, quando eu iniciei o trabalho, pensando assim, no que eu faria, sobre o que eu me debruçaria, uma das pautas assim que eu tentei jogar luz desculpa, foi sobre o cuidado com a saúde mental, que também é uma pauta. Sim, tivemos um episódio aqui no podcast tratando de saúde mental também. Então, o que acontece? O Ministério Público sempre teve um trabalho importantíssimo no cuidado com a saúde, inclusive a saúde mental, mas a nível coletivo. Qual foi a proposta que eu tentei trazer e dentro da atribuição da coordenadoria de fomentar a política institucional? Vamos olhar para dentro. Como está a saúde mental das pessoas de dentro do Ministério Público? Nós estamos bem? Então, o que eu comecei a perceber? Com o término da pandemia, as pessoas voltavam muito retraídas. Nós todos, e me incluo também, a gente ficou muito fechado, perdemos um pouco a conexão. Então, eu me aproximei do núcleo de saúde do Ministério Público e tentamos fazer ali, fomentar, incentivar rodas de conversa para que fosse debatido ali a saúde mental. Então, isso tudo feito assim com muita delicadeza. Um tema super delicado. Sim, né? Porque você dispara muitos gatilhos, não é? Você está falando sobre um determinado tema, você não sabe aonde você está atingindo aquela pessoa, a dor daquela pessoa. Então, fizemos esses encontros, várias rodas de leitura. Eu cheguei a chamar colegas, amigos meus que são médicos psiquiatras ou psicólogos, eu chamava, falava, olha, 0800, vamos lá, vamos fazer uma palestra. As pessoas vinham. E esse movimento, então, foi iniciado mais ou menos em 2022, teve bastante visibilidade com essa exposição que eu te falei, que foi em
em setembro de 2022, e veio num momento muito feliz, porque em julho, né, quase que um ano depois, em julho de 2023, o Conselho Nacional do Ministério Público editou uma resolução, a resolução 265 de julho de 2023, justamente falando sobre o cuidado com a saúde mental dos integrantes do Ministério Público. Membros e servidores, né? Membros e servidores, todos. E foi assim uma conjunção muito feliz também, porque o doutor Eduardo Lima Neto, que é o subprocurador-geral de administração e também presidente da Camperj, ele também tinha um olhar para isso, então juntou a todas essas iniciativas que vinham se iniciando, ele juntou também a parceria da subadministração, ou seja, da própria Procuradoria como política institucional, e também somando os esforços da Camperj. Então esse movimento se potencializou e vem caminhando assim de uma forma muito bonita. Tem sido feitos, desde o ano passado, eventos relacionados à saúde mental. Nós já trouxemos o medalhista olímpico, Thiago, aquele nadador, agora esqueci o sobrenome, que atravessou também momentos de depressão. Então ele participou de um evento no auditório. Esse ano tivemos novamente um evento. Então esse trabalho de psicoeducação para que seja desmistificada a doença mental, porque qualquer um de nós está sujeito a um determinado momento da vida ter uma vulnerabilidade e um adoecimento. Então vamos nos cuidar para que a gente possa estar minimamente bem e aprender a lidar também com os nossos conflitos, estão sofrendo esses problemas. A minha geração de Ministério Público, né, as pessoas que ingressaram nos anos 80, final dos anos 80, viveu uma grande transformação cultural. Eu sempre me refiro a isso assim, de uma maneira muito especial, porque a Constituição de 88, né, trouxe aí um leque de funções e uma afeição muito mais voltada para o social, e nós vimos surgir a área da proteção dos interesses coletivos. E essa área cresceu enormemente, né? Quando eu ingressei na instituição, nós falávamos da área penal e não penal. Então, sim, o que importava era o crime e todo o resto era o resto. Era aquela coisa que não era valorizada. E isso mudou completamente. Você olha hoje, basta ver aqui o programa, né? A gente tem inúmeros episódios tratando, né, dessa temática dos interesses coletivos. E eu acho que agora eu percebo que há uma nova transformação, uma nova onda aí de mudança da cultura institucional. Você acha que isso de fato está acontecendo e você já identifica resultados concretos dessa mudança? Eu identifico bastante. Eu acho que isso também é fruto da nossa própria sociedade. A gente vive um momento também que eu acho até de uma certa agudização de algumas pautas, mas o que eu acho que entendo super necessário, porque eram pautas que durante anos foram invisibilizadas e que de um tempo para cá vem recebendo um cuidado muito maior. Então não acho que seja um caminho que tenha retorno, porque há muito mais consciência sobre a necessidade de se respeitar e se acolher todas as pessoas na sua diversidade, na sua pluralidade. Então, acho que é um caminho realmente sem volta. Acho que é uma mudança não só institucional, mas uma mudança da própria sociedade, né? Nós estamos talvez refletindo isso tudo, né? Porque a sociedade é o nosso material de trabalho também, né? Sem dúvida. Bom, o Amperj Convida é o podcast da Associação do Ministério Público do Rio de Janeiro, produzido em parceria, gravado nos estúdios da Rádio Roquete Pinto. Siga o programa para não perder nenhum episódio. Se gostou, dê 5 estrelas no Spotify, comente, compartilhe. Muito obrigada, Patrícia, pela sua entrevista. Eu que agradeço. Amperj Convida.
com Heloísa Carpena.